Ontem meu pai chorou por algo que eu fiz e eu percebi que a gente muda muito com forte impacto emocional. Às vezes a gente tem que passar por situações bem complicadas, bem difíceis para mudar. Ou uma situação que causa um impacto muito forte, como por exemplo a sua esposa, sua namorada fala que está grávida, chegar uma notícia de um desemprego, você vai ser mandado embora. Algo que mexa profundamente com você e faça você refletir e pensar completamente na vida. E aconteceu isso comigo e com meu pai ontem. Pelo menos muito mais comigo ao ver meu pai chorar. Eu levei ele num stand de tiro, né? E meu pai já foi polícia do exército. E o cara falou, nos primeiros tiros ele estava um pouco nervoso, mas depois ele foi acertando mais o alvo. E o cara falou que você estava escondendo o jogo, né? E eu pensei que ele nem ia querer, muito por conta da situação financeira, sabe? Ontem foi um sábado e eu trabalho na firma como motoboy de segunda a sexta. Eu poderia estar acordando no sábado de ressaca, poderia estar acordando entre mil coisas, mas eu já sofri alguns fortes impactos emocionais que me fizeram mudar muito, bastante. Tem alguns vídeos que eu já falei sobre isso. O quanto eu gastava dinheiro na farra, saindo, bebendo. Muitas vezes, alguns amigos que não tinham dinheiro, eu falava, vamos embora, tá comigo, você se empolga. Enfim, quando a gente sofre um forte impacto emocional e vai tendo as experiências da vida, só não muda quem não quer. O propósito do meu canal é falar muito sobre isso. E ontem, ao ver meu pai se emocionar naquele stand de tiro, que eu tinha me preparado para aquilo ali renovou cada vez mais as minhas forças. E tá na luta, por mais difícil que seja a vida. Porque muitos comentários que vem, que eu vejo aqui, foi do primeiro vídeo, o primeiro vídeo não, foi do vídeo que mais teve visualização, né? Eu falando que a vida é difícil, a gente vai ter dificuldades, mas quando a gente passa por mudanças, a gente muda a perspectiva da vida e encara, sabendo mesmo que seja difícil, principalmente pra gente que não nasceu herdeiro, que dá pra mudar, cara. Ontem, no stand de tiro, aparentemente, né, eu sempre faço os meus pré-julgamentos, mas você sabe, não sei quanto tempo tem que estudar para ser juiz, eu sei que é muito. Só que todo mundo lá parecia ter uma condição melhor do que a nossa. Só que um cara lá era fuzileiro da Marinha, bem senhor. Cara, o cara filmou meu pai, bateu foto, falou, pô, teu pai é bom, tem que colocar vocês no grupo. Cara, maneirão, sabe? Um ambiente que muda um pouquinho a tua perspectiva de vida. E eu tenho, de uns tempos para cá, né, como já compartilhei algumas coisas que eu fiz, eu sempre vou em alguns ambientes que as pessoas têm uma condição um pouquinho melhor, né, ou muito melhor do que a minha. E, mais uma vez, eu mudei a perspectiva de vida, porque quando eu ia no começo desses ambientes, eu ficava meio retraído, falava, cara, meu carro é mais simples, eu sou mais simples aqui, e talvez nem curtia tanto o ambiente. Mas quando a gente muda a perspectiva, eu falo, cara, eu estou no mesmo lugar que as outras pessoas que às vezes nasceram em situações muito diferentes do que a minha, e eu consegui estar aqui no mesmo lugar que essas pessoas. Então, é para mim ficar reprimido ou relaxar e curtir mais o ambiente? Quem vai gostar da gente, gosta da gente do jeito que a gente é. É lógico que a gente tem que estar sempre em evolução. Então, se eu fosse para ficar me vitimizando, achando que é difícil, eu nunca ia frequentar alguns ambientes. Só que quando eu vou lá, eu falo, cara, meu trabalho vale a pena. Mudar a perspectiva de vida vale a pena. Definir prioridades na hora de gastar o dinheiro. Definir prioridades na hora de estudar. Na hora de estar com certas pessoas. Pessoas que nos elevam o nível, pessoas que te jogam para baixo. A gente começa a definir
quem eu vou gastar minha energia, aonde eu vou gastar meu tempo. E nada disso que eu estou vivendo foi fácil, mas está sendo possível, porque passei por um forte impacto emocional. Mais um, ontem, vendo meu pai se emocionar por estar naquele ambiente. E eu pude proporcionar isso para eles. Para ele, aqui ó, deve estar invertido aí no vídeo. Esse aqui é do Cruzeiro, que é mais um sonho que eu ia viver. Mas eu sei o preço que eu estou pagando, tenho muito claro na minha mente para onde eu vou, o que eu tenho que fazer no dia a dia. Às vezes falta clareza para a gente. Às vezes a gente está tão perdido, frustrado com a vida, desacreditado. E segundo o Dr. Viktor Frankl, que eu falo bastante dele, me inspira muito, mudou muito a minha perspectiva de vida. Diante de qualquer cenário que a vida possa nos impor, a gente sempre vai ter a oportunidade de ter uma atitude digna diante mesmo das dificuldades, porque ele sobreviveu há mais de 3 anos e passou por 3 campos de concentração e escreveu um livro em busca do sentido da vida, mesmo perdendo a família, perdendo praticamente o que realmente há de valor na nossa vida, né? E isso mudou a minha perspectiva. Teve um filme que é baseado em fatos reais, um time, não lembro qual era o time que caiu na neve, cara. E eles, para sobreviverem, acabaram tendo que comer o corpo das pessoas, dos amigos, né, dos colegas que estavam ali. É meio polêmico, mas é a luta pela vida, sabe? E isso é a vida. É uma luta, sabe? Não estou falando de você. Ali é um caso extremo que eles estavam na neve, tinha acabado comida, não sabiam se no Monte Everest, eu acho, se eu não me engano, né? Então, você vê que a vida vai impor diversas dificuldades para a gente. Mas apesar das dificuldades, tem gente que escolhe lutar, não se abater. E ver meu pai naquela situação ali, emocionado, renovou minhas forças. Não é normal a gente que é pobre prosperar, melhorar, mas eu acredito que sim. Não é normal um motoboy fazer um cruzeiro, mas aqui está mudando e são transformações lentas e graduais. E eu gosto muito de ver o comentário de vocês falando que, pô, obrigado, me vejo você, tá mudando um pouquinho minha perspectiva de vida. Isso, mais uma vez, me dá um impacto emocional e força para continuar. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês estiverem no fundo do poço, eu vou deixar esse vídeo aqui para dar um incentivo, um gás a mais. Você passou dos 30, é aí que tua vida muda. Vou deixar esse outro vídeo aqui falando que a partir dos 30 a vida pode mudar, que a gente tem experiências e a gente só continua repetindo os erros se a gente quiser. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.